Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, porque hoje a igreja celebra o dia de um grande santo, de um grande mártir, São Maximiliano Maria Kolbe. Já já eu vou ler um pequeno histórico da sua vida, porque a vida dele é uma vida extraordinária, vale a pena conhecer, ele tem muito a nos ensinar. Vamos ao Evangelho, Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 19. Né? Mateus capítulo 18, do versículo 21, depois 19. Diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e contaram-lhe tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pequeno histórico sobre São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote polonês. Maximiliano nasceu em 1894 e morreu em 1941. Foi membro da Ordem dos Franciscanos Conventuais e fervoroso devoto de Nossa Senhora. Fundou o apostolado mariano Milícia da Imaculada. Prisioneiro em campo de concentração, ofereceu a sua vida em troca de um pai de família. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acolha em nossa caminhada de discípulos e missionários de Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe foi deportado para o Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. No ímpeto de caridade, ofereceu a sua vida de sacerdote em troca da vida de um pai de família, seu companheiro de prisão. Ele morreu em um bunker, de fome, aos 14 de agosto de 1941. São João Paulo II o chamou de patrono do nosso difícil século. A sua vida situa-se na encruzilhada dos problemas emergentes do nosso tempo. A fome, a paz entre os povos, a reconciliação e a necessidade de dar sentido à vida e à morte. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Patrono, como disse São João Paulo II, do nosso difícil século. Hoje, o Evangelho continua a reflexão de ontem. Lembra, se o teu irmão pecar contra ti, faz tudo para salvá-lo. E hoje, uma pergunta:
se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Gente, quando Pedro disse 7 vezes, para ele era assim, o cume do cume. Já era o cume do absurdo. Imagina uma pessoa pisar no teu pé 7 vezes e te pedir desculpa e você ficar perdoando. E aí Jesus vai dizer, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, esteja com o seu coração sempre disposto ao perdão. Outro dia eu acolhi uma pessoa e a pessoa estava muito, envenenada. Eu posso dizer assim, envenenada de ódio, de mágoa, de rancor, de ressentimento. Era nítido nas palavras. E ainda disse, e eu não quero perdoar essa pessoa. E eu disse, pois, se você não quer perdoar essa pessoa, não tem por que vir pedir o perdão de Deus. Porque Jesus conta essa parábola exatamente para falar que, na mesma proporção de que Deus nos perdoa, diz aqui, ele devia uma fortuna. Mesmo que ele fosse ser vendido com a esposa, com os filhos, com todos os bens, talvez nem pagasse tudo que ele devia ao patrão. Mas ele suplicou, dai-me o prazo e eu te pagarei tudo. E o patrão sentiu compaixão e não dividiu a dívida em várias parcelas. Não, perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Teve compaixão e perdoou a dívida. Aquele mesmo empregado sai dali, encontra um amigo que devia 100 moedas, era uma mixaria. Agarrou nas bitacas, forçou. Engraçado que a frase é a mesma. Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. E ele não perdoou. Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia. Veja o que acontece. Como o nosso coração é duro. A gente recebe o perdão de Deus todos os dias. Mas a gente não é capaz e a gente não quer oferecer o perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto revela a dureza do nosso coração, a frieza do nosso coração, que a gente é tão egoísta que a gente só quer o perdão, mas a gente não quer oferecer o perdão. E eu dizia a essa pessoa, diga, eu não consigo perdoar ainda, eu não consigo amar ainda, mas eu quero, porque o amor é decisão. Eu posso até perdoar formalmente alguém, mas eu preciso perdoar de coração. Está dizendo aqui, se você não perdoar de coração ao seu irmão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse servo mau. Porque alguém foi dizer ao patrão, e o patrão mandou chamar e disse, servo mau, eu te perdoei, e você não foi capaz de perdoar, pois agora vai para a prisão. E vai pagar tudo que você deve. Gente, esse texto, ele faz a gente tremer. Porque nesse texto, é como se o perdão que Deus tinha nos dado, ele fosse suspenso. Ele foi cancelado. Você tem ideia? Todo perdão que Deus já te deu, esse perdão é cancelado agora. Por quê? Porque você não amou. Porque nós não amamos, porque nós não perdoamos, porque nós não queremos agir como Deus age. Então nós, que muitas vezes somos tão frios, calculistas, você que tem um coração tão duro para perdoar, para amar, presta atenção. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vá pedir perdão a Deus se você não está disposto a perdoar também. Não reze mais o Pai Nosso, se você quer o perdão, mas não quer oferecer perdão. Esse texto é muito claro e ele nos compromete. Ele nos compromete. Deus oferece o perdão, perdoa as dívidas, mas à medida que a gente não perdoa, esse perdão é suspenso, esse perdão é cancelado e a gente vai ter que pagar. Está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não estou botando medo aqui em ninguém. Está aqui, diz bem claramente, é assim, versículo 35, anota aí, 35, é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração, não é desculpinha não, tá? Ao seu irmão.
Perdoar de coração. E para perdoar de coração tem que pedir a Deus essa graça. A gente só perdoa de coração se Deus nos dê a graça. Uma fé forte. Eu imagino que São Maximiliano Maria Kolbe, quando foi preso nesse Birken, né? Que morreu de fome, quanto ele rezou por aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. Diz que ele rezou até o último momento, cantava, rezava, louvava a Deus, até o último momento ali. Morreu de fome, mas morreu louvando a Deus e certamente perdoando a quem estava fazendo aquilo com ele. Como São João Paulo II, que foi lá naquela prisão e perdoou aquele que tinha atirado nele. Que a gente possa ter uma fé suficiente para fazer isso também. Quer o perdão de Deus? Ofereça perdão também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.